E Roma, a igreja romana, a católica romana, usou a fogueira para perseguir aqueles que amavam o quê? A verdade, que não se sucumbiram, sabe, à perseguição, que não cederam às tradições, e também não cederam novamente o quê? A morte, porque estavam dispostos a dar o quê? A Cristo Jesus. Aí nessa altura do campeonato, todos nós estamos pensando aqui, meu Deus, quando é que isso vai parar? Não é verdade? Quando é que isso vai parar, Senhor? Quando isso vai parar? Você já parou para se perguntar nisso? Porque nós estamos estudando o que? É perseguição, é tradição, é matar em nome de Deus. Isso não acaba nunca. E foi exatamente essa a resposta que Deus deu a João. E nós vamos ver agora no quinto selo. E havendo aberto o quinto selo vi debaixo do altar. Ele continua tendo agora uma visão. E ele vê voltar no céu. E vê alguma coisa debaixo do céu. E o quinto selo se abriu. E ele continua recebendo a visão e diz: e viu o que debaixo do altar? Almas dos que foram o quê? Mortos. Por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eu queria fazer só um pequeno esclarecimento sobre essa questão aqui das almas dos que foram mortos. João está vendo aqui almas debaixo do altar no céu. Muitos usam equivocadamente essa passagem aqui para tentar justificar que depois da vida, depois da morte, a vida, e que as pessoas vão para o céu. Tanto é que João viu o quê? Almas de morte debaixo do altar. Então lá tem cavalo branco, lá tem cavalo vermelho, tem cavalo amarelo, tem cavalo preto no céu também? Tem? Correndo para cima e para baixo lá? Olha, gente, nós estamos na mesma o quê? Na mesma visão. Se as visões dos cavalos é uma visão que figurativa, essa aqui também é uma visão que figurativa, meus amados. Porque senão você acha que essa visão aqui é real, que ele viu pessoas que estão lá realmente, então você tem que entender que lá no céu também tem um cavalo amarelo, que lá no céu tem um cavalo vermelho. E não tem, nós conseguimos perceber claramente que isso tudo é o quê? Foi uma figuração que Deus usou para que nós pudéssemos alcançar o que? A sua mensagem. Para que Ele pudesse se comunicar conosco. Né? Essas almas aqui, na verdade, são pessoas que eles viram. Porque muitas vezes a Bíblia usa a expressão almas, traduzido como almas, mas se você for no significado da palavra, é claramente o quê? Pessoas, é psique, é mente. E aí eu volto lá para as visitas e também para os nossos irmãos. Se há qualquer dúvida em relação ao estado dos mortos, como é que é isso, instrução, procure, minha querida visita. Procure aqui alguém desta igreja para fazer um estudo com você. E se você, meu querido irmão de igreja, não está bem firmado nesse assunto ainda, tem alguma insegurança, também procure alguém desta igreja para você estudar. Monte um grupo de estudo, vamos estudar sobre isso, vamos nos aprofundar sobre isso, porque isso faz a diferença em nossas vidas e suas vidas. A doutrina da imortalidade da alma será uma eficiente arma que Satanás vai usar para confundir as pessoas e para juntar o seu rebanho. Eu tive recentemente, agora, essa semana passada, uma prova disso. Foi um estudo que estava sendo bem encaminhado. A pessoa já é sensibilizada com o batismo. E entra uma outra pessoa e faz uma distorção disso tudo aqui, sabe? Se nós não estamos bem enraizados nesse assunto, como é que você vai poder dar as razões da sua fé? Então, meu querido, se você ainda não domina esse assunto, está na hora de você começar a dominar. E você precisa estudar o assunto, vai ler sobre esse assunto. Na verdade, a pergunta que eu fiz aqui, a pergunta que talvez você estivesse se fazendo: até quando? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, e que haviam de ser mortos como eles foram. Morte, clamor e vestes brancas.
mortos por amor e perseverança. O que será que Jesus estava querendo dizer para nós? Vamos ver nas Escrituras Sagradas o que Jesus está querendo dizer para nós? Como entender essa visão? Como nós extrairmos daqui o que Deus quer falar para nós? O que Deus quer falar para você nesta noite? Debaixo do altar, ele viu uma visão no altar e havia pessoas mortas que foram mortas debaixo do seu altar. Quando os sacerdotes realizaram os sacrifícios pelo pecado, eles derramavam o sangue do animal à base do altar. Vocês se lembram do santuário? Lembra a igreja do santuário? Pois é, querida visita, meus amados irmãos, a Bíblia nos revela que é um santuário celestial. E nós sabemos que é esse santuário celestial porque Deus determinou que se fizesse o santuário terrestre. E aqui nesse santuário terrestre havia uma série de rituais de sacrifício que simbolizavam o sacrifício de Cristo Jesus, que simbolizavam o ministério de Cristo Jesus aqui nesta terra e também no céu. E um dos rituais de sacrifício era você ir lá pelo sacrifício de pecado, degolar o cordeirinho, e o sangue desse cordeirinho era aspergido no altar. E aqui, essa imagem é exatamente uma imagem que lembra esse processo que é de sacrifício, feito no altar. Ou seja, as almas dos mártires debaixo aqui do altar. Que mártires? Aqueles mártires que morreram pelo quê? Pela perseguição. Sabe? Aqueles mártires que foram mortos por quê? Por amor da verdade. Aqui mesmo fala que eles estavam lá presos por quê? O que diz? O quinto selo. Vi debaixo do altar almas dos que tinham sido mortos por causa do quê? Da palavra de Deus e por causa do testemunho o quê? Que deram. É por isso que eles foram mortos, porque eles creram naquela palavra, na verdade que saiu vencendo para vencer, e eles não cederam à palavra, não. E mais, eles não eram cristãos da palavra, não. Eles também eram cristãos o quê? Do testemunho. Porque não adianta nada você carregar a palavra de Deus debaixo do braço, se o seu testemunho não condiz com a verdade que você diz que crê, meus amados. Eles tinham a verdade e o testemunho. Sabe, eu costumo brincar com alguns amigos que no dia da perseguição, eles vão falar, pega lá o cristão. Aí você sai correndo, o perseguidor, você não, cara, não precisa correr não, estou correndo atrás do outro. Aí você fala, não, eu sou cristão. Você não é nada, rapaz. Seu testemunho é igual ao meu. Sabe, você acha que é e não é coisa nenhuma, porque o seu testemunho, meu amado, milita contra a sua fé. Porque Deus se revela, e ao invés de fazer de acordo com a revelação, você faz de acordo com os seus interesses. E você não está disposto a se colocar no altar de Deus, como sacrifício vivo, clamando pela misericórdia do Senhor, para que Ele possa o quê? Transformar a sua mente e mostrar que ela é perfeita. Vontade de Deus. Sabe, meus queridos, o sangue desses mártires, essas pessoas que foram fiéis à espada, que foram fiéis ao fogo, e por tudo por causa do quê? Da verdade. Da verdade. A verdade é a coisa mais preciosa que nós temos, meus amados. A verdade é a coisa mais preciosa, porque Ele é o instrumento que Deus usa para que eu, um pecador que sou, possa ser transformado pela graça de Cristo Jesus. Amém? Amém. Isso é precioso demais, porque são essas palavras aqui, é essa verdade aqui, que tem o poder de entrar no seu coração como espada, o quê? Afiada dos dois lados, e essa espada penetra em você e pode fazer o impossível na sua vida. Eles mártires que eram fiéis, não é a metade da verdade, não. Que eram fiéis a pedaços da verdade, não. Eles eram fiéis a tudo que os profetas haviam que revelados e que o Espírito deixou registrado através das cartas dos apóstolos. E hoje, meus amados, nós temos sido fiéis a essa verdade. Nós temos sido fiéis à revelação de Deus. Nós temos sido fiéis ao dom profético remanescente. Como é que nós temos nos comportado? Você tem defendido essa verdade com zelo.
e com o seu testemunho. Fica aqui mais uma reflexão para nós nessa noite, meus amados. Porque o sangue desses mártires aqui era por causa da verdade e do testemunho. Não podemos ficar aí nos vangloriando da verdade, de conhecer a verdade e ter a verdade, se essa verdade não tem o poder de transformar a sua vida, se essa verdade não tem o poder de fazer que você ande de acordo com ela é. Não podemos fazer letra morta as palavras de Deus.